Olá, sou o Valdir Silva e estamos, Marcelo Ossini e eu, apresentando a série A Última Ceia. Vamos dar prosseguimento ao estudo e análise dos diversos ensinos de Jesus proferidos aos apóstolos em recinto fechado durante este encontro derradeiro. Os trechos que estudaremos neste período foram registrados pelo evangelista João e se inserem no que ficou conhecido como o Sermão do Cenáculo, sendo este o 7º vídeo deste sermão. Vamos explorar mais uma lição de Jesus, cujo tema podemos intitular O Anúncio do Breve Retorno, dando prosseguimento ao capítulo 16 do Evangelho de João. Procederemos, inicialmente, à leitura do versículo 16 até a primeira parte do versículo 23, para, em seguida, procedermos à sua análise. Muito bem, então vamos lá. A partir do versículo 16. Um pouco de tempo e já não me vereis, mas um pouco de tempo ainda e me vereis. Disseram entre si alguns de seus discípulos: que é isto que ele nos diz? Um pouco e não me vereis, e novamente um pouco e me vereis? E vou para o Pai? Eles diziam: que é um pouco? Não sabemos de que fala. Compreendeu Jesus que queriam interrogá-lo e lhes disse: vós vos interrogais sobre o que eu disse. Um pouco de tempo e já não me vereis, mais um pouco e me vereis? Em verdade vos digo, chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós vos entristecereis, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Quando a mulher está para dar à luz, entristece-se, porque sua hora chegou. Quando, porém, dá à luz à criança, ela já não se lembra dos sofrimentos, pela alegria de ter vindo ao mundo um homem. Também vós, agora, estáis tristes, mas eu vos verei de novo, e vosso coração se alegrará, e ninguém vos tirará a vossa alegria. Nesse dia, nada me perguntareis. Continuando, então, a partir do versículo 16, para fazer os nossos comentários, ele diz o seguinte: um pouco de tempo e já não me vereis, mais um pouco de tempo ainda e me vereis. Algumas Bíblias completam a frase com porquanto vou para o Pai. Tal afirmação foi perturbadora para os discípulos ao afirmar que voltaria para o Pai. Na verdade, era o Cristo que falava, mas entenderam se tratar do Jesus humano. Na tradução de Carlos Torres Pastorino, diretamente do original em grego, fica assim o versículo: um pouco e já não me contemplareis, e de novo um pouco e me percebereis. Surgem, pois, dois verbos para indicar: ora, a visão com os olhos físicos, contemplar; ora, a intuição, perceber. Também os discípulos não compreenderam a questão do tempo ao ouvirem Jesus dizer que um pouco, ou seja, em breve, o veriam novamente. Afinal de contas, a ida para o Pai não era definitiva? O mestre percebe a dúvida e explica com magnífico exemplo o parto da mulher, uma vez que após sofrer durante meses o peso em seu ventre, chegam as dores que a fazem aguardar com apreensão sua hora, isto é, o momento de dar à luz. Mas também isso passa e logo que a criança surge, a alegria da mãe supera todas as angústias anteriores. Assim sucederá com eles. Os comentadores, que em geral só percebem a materialidade através da letra, interpretam o episódio como referindo-se ao fato da ressurreição. Um pouco de tempo e serei crucificado na cruz. Mais um pouco de tempo e me vereis ressuscitado, e voltará a vossa alegria, pois comprovareis que não morri.
Porém, a lição é muito mais profunda do que possa parecer à primeira leitura. Não nos esqueçamos de que o Cristo ali estava a falar através do homem Jesus. Não interessava, pois, o fato de o corpo físico de Jesus aparecer de novo a eles ou não. Era algo mais profundo, mais maravilhoso, mais espiritual. Nem se compreenderia que se perdesse tempo com fatos banais e transitórios que ocorreriam naquelas horas, quando a humanidade teria que aproveitar e absorver, pelo aprendizado, durante milênios, aqueles ensinamentos. Como ilustração, na hora do embarque de um filho para países distantes, um pai amoroso não se preocupará em dar avisos a respeito de como entrar no avião, nem de como sentar-se, mas aproveitará todos os minutos para elucidá-lo a respeito de sua vida nesses países desconhecidos, onde permanecerá durante anos. Por que suporíamos Jesus menos inteligente e menos prudente que nós? E por que atribuiríamos ao Cristo, naquela oportunidade maravilhosa, a mesquinha preocupação de dar avisos para as emoções dos discípulos, em vez de aproveitar o ensejo para aprofundar suas lições sublimes? A tônica geral das últimas lições é constituída pelo ensino da manifestação que teriam do Cristo interno, expressão usada para indicar a nossa constituição divina, o eu profundo, já mencionado nas lições anteriores. Mais uma vez, o Cristo indica seu retorno, ou o reforço de seus ensinamentos por meio do Consolador, ou o eu profundo. Essa força íntima, como vimos, conduziria pessoalmente os discípulos e, naturalmente, todos nós a toda a verdade. Os esclareceria a respeito dos erros, do ajustamento individual indispensável e do discernimento do verdadeiro caminho. Como vimos no episódio anterior, o Cristo explicara por que dissera que convinha a eles que ele voltasse ao Pai. Pois se não fosse, eles não teriam possibilidade de receber o Espírito verdadeiro, ou desenvolverem-se por si mesmos. O Cristo afirma que não transcorrerá muito tempo entre uma coisa e outra. Breve seria sua ausência visível através de Jesus. Porém, também breve os veria de novo e seria percebido dentro de si mesmos. Nós nos encontraremos e nos reuniremos para todo sempre. O materialismo típico das personagens dominava ainda os discípulos, como até hoje preside o pensamento dos comentadores, ou seja, dos interpretadores, que querem entender tudo dentro do limitado âmbito do corpo físico, de suas emoções, de seu intelectualismo horizontal e rasteiro. Daí a confusão e a dúvida que esse trecho suscita. Daí encontramos, então, no versículo 20, o seguinte: em verdade, vos digo, chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós vos entristecereis, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Então, o primeiro esclarecimento é dado por uma frase iniciada pela fórmula solene, a fim de ser memorizada. Em verdade vos digo. Depois, é feita a comparação entre individualidade espiritual, a nossa parte divina, que busca o Cristo, e o mundo, que se farta de prazeres. Vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Não interpretemos isso, como em geral se faz, de que o mundo se alegrará porque nós sofremos. Não. O caminho natural é que os que buscam o Cristo sofram, enquanto os gozadores do mundo se alegrem, sem nem se preocuparem com os outros,
que eles desprezam e ridiculizam. Essa é a posição normal de quase toda a humanidade, em todas as épocas e em todos os climas. Em contraste com a alegria externa e esfuziante do carnaval da vida física, temos a mendicância do espírito em busca do Cristo, que constitui uma pequena parcela. Já fora dito isso. Felizes os que mendigam espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículos 3 e 4. E aqui é repetida a lição. Vós vos entristecereis durante a busca, mas vossa tristeza se tornará alegria. Partindo para o versículo 21, quando a mulher está para dar à luz, entristece-se, porque sua hora chegou. Quando, porém, dá à luz a criança, ela já não se lembra dos sofrimentos, pela alegria de ter vindo ao mundo um homem. O exemplo dado da mulher que tem um filho é muito mais real que certas interpretações vulgares que são apresentadas. A busca do Cristo interno, do nosso eu profundo, pode comparar-se às ocorrências normais da vida de toda criatura, especialmente das mulheres, pois todo o transcorrer da vida no planeta é um exercício de aprendizado para os planos superiores. Inicialmente, quando somos crianças espirituais, não há preocupações com a vida íntima, buscando-se apenas folguedos, brincadeiras, jogos, distrações, esportes e preparo intelectual, ou seja, a criança, o espírito recém-iniciado no processo de humanização, só se ocupa com as sensações, as emoções e o intelecto, cultivando-os, o que também é indispensável ao seu crescimento. Ao começar o amadurecimento do espírito, elas, as crianças espirituais, veem chegando as angústias e ânsias incompreensíveis de início, até que se descobre que se está dando o nascimento do amor, a vida íntima que desabrocha. Sente o jovem ou a jovem a necessidade de encontrar uma complementação íntima para a vida do coração e começa a buscar alguém a quem possa se unir. É o simbolismo do espírito que aspira a encontrar seu eu profundo. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8, com o subtítulo de A Lei de Amor, nós encontramos uma explicação interessante sobre o nascimento e o crescimento do amor, do sentimento. Ele diz assim: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, vista que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Então, prosseguindo com essa analogia que está sendo construída, como um movimento evolutivo natural, começa a surgir no imo do coração da mulher o desejo ardente de produzir o fruto desses encontros, o filho, que é o Cristo interno, que vai se plasmando lentamente em suas entranhas. Então, durante todos os meses de gravidez, quando já sente em si a presença do Cristo, mas ainda não o encontrou em sua plenitude, a mulher sente dores, tonturas, temores de toda espécie, mas passa a pensar exclusivamente no Cristo, ou seja, no Filho que vai nascer.
É o período de sofrimento que sempre antecede o nascimento do Cristo em nós. Ao aproximar-se essa hora mística, aumentam as apreensões e as dores de parto chegam como um ladrão à noite, fazendo uma referência à carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta, no capítulo 5, versículo 2, quando ele registra: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão à noite. No entanto, terminado o trabalho de parto, ao surgir a criança, a mulher experimenta esquecimento total das dores e aflições, pois tem diante dos seus olhos um novo ser humano que produziu. Então, se torna completamente mulher, amadurecida, tal como o Espírito que fez nascer em si o Cristo se torna adepto. Assim também, os que buscam o Cristo esquecem todas as angústias e ânsias ao contemplar o Cristo que nele nasceu e que vem morar juntamente com o Pai em seu âmago. E se, naquele momento, os discípulos estavam tristes, que tivessem a certeza de tratar-se de um estado passageiro, pois o Cristo voltaria a eles, de novo os veria, e eles o perceberiam, e então a alegria mais radiante encheria seus corações, alegria que ninguém jamais, em nenhuma hipótese, teria capacidade de arrebatar deles. Vamos agora proceder à leitura de uma página do Espírito Emmanuel, que está registrada no capítulo 93 da obra Caminho, Verdade e Vida, na psicografia do Chico Xavier, quando Emmanuel comenta justamente João 16:20, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Esse capítulo se intitula Alegria Cristã. Está dito assim: nas horas que precederam a agonia da cruz, os discípulos não conseguiam disfarçar a dor, o desapontamento. Estavam tristes. Como pessoas humanas não entendiam outras vitórias que não fossem as da terra. Mas Jesus, com vigorosa serenidade, exortava-os: na verdade, vos digo que vós chorareis e vos lamentareis. O mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Através dos séculos, viu-se no Evangelho um conjunto de notícias dolorosas. Um Salvador abnegado e puro conduzido ao madeiro destinado aos infames. Discípulos debandados. Perseguições sem conta. Martírios e lágrimas para todos os seguidores. No entanto, essa pesada bagagem de sofrimentos constitui os alicerces de uma vida superior, repleta de paz e alegria. Essas dores representam um auxílio de Deus à terra estéril dos corações humanos. Chegam como adubo divino aos sentimentos das criaturas terrestres, para que de pântanos desprezados nasçam lírios de esperança. Os inquietos, salvadores da política e da ciência, na crosta planetária, receitam repouso e prazer a fim de que o espírito chore depois, por tempo indeterminado, atirado aos desvãos sombrios da consciência ferida pelas atitudes criminosas. Cristo, porém, evidenciando suprema sabedoria, ensinou a ordem natural para a aquisição das alegrias eternas, demonstrando que fornecer caprichos satisfeitos, sem advertência e medida, às criaturas do mundo, no presente estado evolutivo, é depor substâncias perigosas em mãos infantis. Por esse motivo, reservou trabalhos e sacrifícios aos companheiros amados, para que se não perdessem na ilusão e chegassem à vida real com valioso patrimônio de estáveis edificações. Eis porque a alegria cristã
não consta de prazeres da inconsciência, mas da sublime certeza de que todas as dores são caminhos para júbilos imortais. Aqui chegamos ao final da nossa apresentação de hoje, agradecendo a todos, especialmente a Deus pela oportunidade que nos foi concedida neste momento. Eu agradecendo ao Marcelo, certamente, por todo esse trabalho, e que nós possamos continuar contando com as bênçãos de Jesus por todos nós, e que assim seja.